Olá, estudantes do primeiro ano. Vamos à nossa segunda aula do primeiro projeto. Esse projeto que tem como principal objetivo apresentar a geografia, nesse novo formato que ela passa a ter no ensino médio. A gente apresenta a geografia principalmente aplicando análise geográfica ao caso do rompimento das barragens e relacionando esses dois aspectos com a nossa vida cotidiana, com o nosso dia a dia, as nossas atividades, ir para a escola, ir para o trabalho, pensar no futuro. A gente começa então nessa aula discutindo uma das suas principais ferramentas, que é a paisagem. O movimento atual de paisagem surge com o próprio surgimento da geografia moderna. Se o termo geografia é bastante antigo, a ideia moderna da geografia surge por volta dos séculos 18 e 19, especialmente com as contribuições do Alexander von Humboldt, um prussiano, nasceu na Prússia, onde hoje é a Alemanha. Faz vários experimentos científicos, várias descobertas científicas e viagens científicas. Nesse processo todo, ele vai construindo a geografia moderna e a noção moderna de paisagem. Quando a gente fala moderno aqui, a gente está falando, na verdade, de científico. Vamos pensar um pouco antes, então, sobre a ciência. Ciência representou uma verdadeira revolução no modo de pensar das pessoas. É por isso que a gente fala de revolução científica. Essa que ocorreu ali por volta do século XV, os anos 1400, tendo como do exemplo, nesse momento, Nicolau Copérnico, que propõe o heliocentrismo. E a partir dali vai se configurando um verdadeiro fundamento da sociedade. A sociedade atual ela tem como da sua base o desenvolvimento da ciência. Vou destacar 3 momentos que tornam isso bastante claro. As grandes navegações, que já significam uma aplicação dos conhecimentos científicos, dos novos instrumentos de navegação, e além disso abrem os horizontes para novas pesquisas, para novos estudos e para novas concepções, a Revolução Industrial e especialmente a Revolução Técnico-Científica. Ciência está no nome, porque de fato é a primeira vez que ela passa a ser a base essencial das técnicas de produção, especialmente com a robótica e com a informática. É a ciência. Termos bastante rápidos e simples, ciência é uma forma de conhecimento com 3 características, 3 aspectos principais. Primeiro, é a disposição para admitir a ignorância, ou seja, a disposição para admitir que não sabe muita coisa e que mesmo aquilo que sabe pode estar errado. Pode estar errado desde que questionado por meio da observação e da matemática, ou seja, por meio de experiências, por meio da verificação empírica e por meio da linguagem que é universal, que é a matemática. No caso das ciências humanas, isso vai dar grande importância à estatística. E em terceiro lugar, o fato de que essas formas de conhecimento são voltadas para a aquisição de novas capacidades, ou seja, para sua aplicação e transformação em tecnologias. No vídeo a seguir, nós veremos qual é o lugar da geografia nesse desenvolvimento científico e tecnológico. I would like to introduce you to one of the most amazing scientists who have ever lived, so famous that more places on Earth have been named after him than any human being, so famous that President Thomas Jefferson said he was the most important scientist he ever met, and Simon Bolivar called him the true discoverer of South America. On the 100th anniversary of his birth, every story on the front page of the New York Times was written about him. Who is this scientist, and what did he do that was so extraordinary? His name is Alexander von Humboldt. Never heard of him? Most people haven't. His name has been lost in history. But here is what he did. Alexander von Humboldt started as a practicing geologist, but when an inheritance allowed him the freedom to travel, he began an incredible 5-year scientific journey through South America, Mexico, and Cuba. From 1799 to 1804, von Humboldt and his botanist partner, Aimé Bonpland, traveled through the jungles of Venezuela, made detailed drawings of Inca ruins while exploring the mountains of Peru, and traversed the breadth of Mexico and Cuba. He explored the length of the Orinoco River in Venezuela,
This 1,700-mile portion of the trip was filled with danger, disease, and fantastic new discoveries. For example, von Humboldt was the first explorer to witness the preparation of the curare plant for poison arrows. He recognized the importance of the cinchona tree, whose bark contains quinine, which is a malarial cure, and discovered the ocean current which limits rainfall on the coast of Peru, later named the Humboldt Current. He discovered and described many new species of plants and animals, including the electric eel. In Ecuador, he climbed one of the highest volcanoes, Chimborazo, so that he could record air pressure, something no one had ever done at this altitude. The entire journey covered over 24,000 miles, the same distance as the circumference of the Earth. Along the way, he took measurements about the shape of the land, its temperature, the air pressure, and the strength of magnetic fields. By connecting places of identical temperatures, he created contour maps with lines of similar temperatures, which he called isotherms. Because Humboldt invented these maps, scientists began to see patterns in the life and the types of life present in certain places, and he became a pioneer in the visual presentation of scientific data. These discoveries and measurements were critical to what made him such an important scientist. Until Humboldt, scientists who described new plants and animals did not clearly see the crucial connection between living things and the places in which they lived, called habitats. They did not appreciate the role of the environment on the diversity of life. Humboldt discovered and understood the importance of these connections. Because of this, he is considered the founder of biogeography. He also developed a theory called the unity of nature, which shows the interconnectedness of all nature. This knowledge plays a vital role in the preservation and protection of our habitat. His book, Cosmos, describes this theory and is still in print today. As celebrated a scientist as he was, von Humboldt was also generous, thus serving another role in the world. He was the mentor and teacher to younger scientists. In fact, just recently it was discovered the crucial role that Humboldt played in the work of his most famous pen pal, Charles Darwin. A young Darwin read Humboldt extensively and wrote in his diary while on the Beagle, "I am at present fit only to read Humboldt. He, like another sun, illuminates everything I behold." Today, although Humboldt is known and revered by a small community of scientists, he is almost totally forgotten by many of us. Alexander von Humboldt's influence is apparent everywhere and in every scientific discipline. He is, perhaps, the most important forgotten man of science. But he doesn't have to be, because if you remember him, perhaps his influence will be celebrated. Vamos agora sistematizar algumas das contribuições do Humboldt. Primeiro, o desenvolvimento de práticas científicas. Fica bastante claro no vídeo. Então, a prática de observar e descrever os elementos, as plantas, os animais e as paisagens que vai encontrando. Inclusive, acaba dando nome a vários desses seres vivos. Além disso, também fazer medições e experimentos. Tanto quando ele vai medindo a temperatura da água e consegue perceber a existência de uma corrente marítima, de linhas no mapa, e também experimentos que ele fazia com pata de rã para ver a reação delas a descargas elétricas. E também algo que é próprio da ciência, que é a classificação, entender como esses elementos vão se relacionando entre si. Aqui ele se insere, inclusive, na tradição que vinha se desenvolvendo de construir sistemas naturais, como a do Carolus Linneu, que vocês estudam em biologia. Mas para o Humboldt interessava também você inserir as espécies no ambiente em que elas se desenvolvem. Interessava, por exemplo, nessa representação, você identificar que determinadas alturas nas montanhas dos Andes você encontrava determinados tipos de vegetais e não outros. Aí ele estava fundando a biogeografia. E é nessa busca por entender as espécies no seu próprio ambiente que vai levar o Humboldt a uma nova concepção de natureza, que destaca as interações e as conexões que existem entre os elementos. Aqui uma citação. Nessa grande cadeia de causas e efeitos, nenhum fato pode ser considerado de forma isolada. Ou seja, há uma relação profunda entre as formas de vida e as rochas que existem naquele lugar. Isso, aliás, levará o Humboldt a perceber vários impactos ambientais que ocorriam pela mudança de um dos elementos.
Por exemplo, viu na Venezuela que o desmatamento levava a uma mudança no clima, por um mecanismo que vem se repetindo, inclusive, aqui no Brasil em anos recentes. É também essa ideia de conexões que permite ao Humboldt formular o conceito de paisagem geográfica. Primeiro elemento para a gente prestar atenção é que paisagem não se refere a uma imagem bonita, apesar dessa imagem que está aí. Paisagem se refere à aparência de um ambiente terrestre, aquilo que a gente pode acessar pela visão e pelos outros sentidos. Ou seja, se refere à sua forma, às formas da superfície terrestre, à sua fisionomia. Se a paisagem é aquilo que a gente pode acessar pelos nossos sentidos, de fato, o nosso primeiro contato com a paisagem é a paisagem vivida, aquela que a gente vive no nosso dia a dia. E também quando encontramos outras paisagens, nós temos relações afetivas. As paisagens, elas despertam sentimentos, elas despertam interesses, elas despertam inclusive medo. Por isso, não pelo medo, mas por isso que a paisagem passa a ser reconhecida também como um patrimônio cultural dos grupos e das sociedades, como algo que tem que ser preservado. Quando a gente fala, por exemplo, de crime ambiental, é um crime que inclusive violentou a paisagem como patrimônio cultural de alguns grupos. Mas o Humboldt destacava que, além dessa relação afetiva, sentimental com a paisagem, a gente tem uma relação científica com ela, em dois sentidos. Primeiro, nós temos que separar e analisar seus elementos. Isso não acontece quando a gente vive a paisagem simplesmente e temos com ela relações afetivas. Se a gente olha essa paisagem aqui, a gente vai perceber, lembrem-se, as rochas, o ar, a água, o solo, as formas de vida. E como tudo isso está relacionado, aí a gente chega na segunda parte da explicação científica, que é buscar as conexões. E aí, de fato, a gente chega na explicação. Mas lembre-se, paisagem não é imagem bonita, nem também paisagem natural. Quando olhamos, por exemplo, para uma paisagem como a da cidade de São Paulo, nós temos a aparência de um ambiente terrestre. Para a gente, então, terminar, deixo duas tarefas para retomarmos em sala de aula. Primeiro, é uma análise dessa paisagem. Então, depois você pode pausar o vídeo e tentar descrever, observar, separar seus elementos e depois também buscar as combinações. Segunda atividade é que você escolha uma paisagem que você vê com facilidade. Da janela do seu quarto, da sua casa, no caminho, uma que te atraia, uma que gere medo, enfim. Escolha uma paisagem e faça o mesmo alguns dias na semana. Pelo menos 3 a 4 dias. Uma descrição bastante simples. Uma dica para isso. A paisagem vai revelando os lugares e revelando nesses lugares certas funções, certas regras e certos materiais que compõem esses lugares. Talvez esses 3 aspectos sejam interessantes e importantes para você analisar nessa atividade. É isso aí, pessoal. Espero que tenha claro. A gente tem a sala de aula para continuar a discussão. Um abraço.